Salve, amigos do Alto Giro, tudo certo? Olha aí, ó, com quem eu tô aqui. Meu amigo Lucas Bornemann, dando pra gente aí o prazer de entrevistar ele aqui. Tô aqui pra fazer umas perguntas pra ele, vamos ver se ele vai se negar a responder alguma aí, olhando no olho da verdade aí, né? Será? Mas eu acho que não. Vou pedir aí pra você se apresentar aí pra todo mundo. Sou o Lucas Bornemann, né? Piloto do carro 41, já aí com quase 15 anos de estrada no automobilismo. Dentro do carro, né? Porque eu já nasci nesse meio. Meu pai, José Bornemann, já tá aí desde 70 e qualquer coisa no meio das pistas. Então eu já nasci no meio de carro, no meio de motor, barulho, álcool. Então não tinha como ser diferente, né? Maravilha. Minha primeira pergunta, qual foi a sua primeira lembrança aí do automobilismo? Minha primeira lembrança, assim, quando eu lembro de automobilismo, são nas pistas de terra. E até pro desespero do meu pai, eu era fã do Gabardo. Pá, olha aí, Eu ia lá pra torcer pro Gabardo. E é o que eu lembro, é aquele dojão dele vermelho com preto. Mas é uma das primeiras lembranças que eu tenho também de automobilismo. É lá na terra vendo o dojão. Eu costumo dizer que todas as épocas são especiais, né, cara? Tem o seu sabor, né? Porque a gente geralmente que é saudosista, tipo, fica naquela, porque naquela época era boa. Cara, eu não acredito nisso. Eu penso que toda época é boa. Principalmente pra gente que faz o que gosta, né, cara? Ah, com certeza. Essa questão, assim, acho que a história vai acontecendo com o passar do tempo e a gente vai ser lembrado, talvez, lá pela frente, pelo teu filho, minha filha, a tua filha, vão lembrar da gente com esse saudosismo, né? E eu acho que é isso que é legal e não é uma questão de aquela época foi melhor, essa época é melhor, acho que cada época tem seu tempo, né? Mas a gente lembra com muito carinho daquilo que eram nossos ídolos, nossos heróis naquela época. Perfeito. Né? Eu não tinha como ídolo, sei lá, quem jogava futebol na época, Pelé, Rivelino, não sei. Meu ídolo era meu pai, era o Gabardo. Cara, eu falo a mesma coisa, cara. Eu falo a mesma coisa, que eu não... Os meus ídolos, geralmente, eu digo pros outros que são anônimos. Não é verdade? Exatamente, ninguém conhecia. Né? Pra mim era muito estranho até na época de escola. Pra mim, o sonho de todo mundo devia ser piloto. É verdade, cara, eu também tenho essa visão. Eu até vou aqui confessar e espero que ele assista esse programa. Pra mim vai ser lisonjeante se ele assistir esse bate-papo nosso aqui. Eu costumo dizer que quando eu era criança, eu era o Roberto Pruner. Olha, ó. Eu era o Roberto Pruner. Cara, tudo assim, eu ia brincar, pegava um carrinho, eu era o Roberto Pruner. Que coisa, né, cara? Não, Os nossos ídolos, realmente, é isso que você falou, cara. Eu sempre me senti deslocado, porque os nossos ídolos ninguém conhece, cara. Ninguém conhece. Agora, a minha segunda pergunta aqui, cara, eu acho que você vai responder meio que de bate-pronto. Quando você teve vontade de estar literalmente dentro do automobilismo? Eu acho que desde sempre, né? Desde sempre. Eu não me vejo não pensando em estar pilotando um carro, em estar dentro do automobilismo. Porque eu nasci nesse meio, né? E é um meio que ele é viciante, não tem. Quem toma aquela picadinha da velocidade do automobilismo dificilmente consegue abandonar. Porque às vezes até eu já me perguntei, às vezes as pessoas me perguntam por que você gosta de corrida de carro? Ah, é adrenalina? Ah, é uma coisa que é legal, a adrenalina. Mas não é só isso, porque se fosse só adrenalina, eu ia gostar de pular de paraquedas. Né? Aí a velocidade, então. Poxa, é legal a velocidade, mas não é só a velocidade. Aí descobri que, cara, eu gosto do quê? Eu gosto de ganhar. Eu gosto desse reconhecimento de você estar lá em cima, você ser o melhor e o pessoal tá ali olhando e dizendo você é o melhor. Então isso que é uma coisa que me trouxe do berço, né? Vendo meu pai, torcida organizada, o pessoal tinha música pra ele, cantavam, levavam faixa. Lembra o pessoal com aquelas cornetonas, né? Nossa senhora, eu lembro daquilo, cara. Algumas provas tiravam ele do carro no colo. Então aquilo você diz, cara, eu quero isso. Eu quero isso. E quando você ganha a tua primeira corrida, então, e que isso vem pra você, nunca mais você larga. É um vício mesmo. Me diga assim, ó, cara, porque a gente sabe que o automobilismo ele é feito de patrocínio, ele é feito disso, mas não é só isso. Tem muitas coisas que o automobilismo é feito. Alguns têm umas dificuldades, outros têm outras dificuldades, cara. Quais foram as maiores dificuldades que você teve, assim, pra iniciar no automobilismo, cara? Acho que a maior dificuldade que eu tive é a mesma dificuldade que todo mundo vai encontrar. Talvez um pouquinho menos, porque eu já venho de uma família que está no meio do automobilismo, né? Meu pai, meu irmão,
Então eu já tenho um acesso um pouco mais fácil a saber como chegar lá, como tá lá. Mas a principal dificuldade hoje no automobilismo é investimento, é dinheiro, né? É você conseguir um patrocínio. Tanto que assim, eu estreiei em 2003, na metade de um campeonato, fiz o campeonato de 2004 completo, fui vice-campeão, e de 2005 até 2008 eu fiquei parado por falta de patrocínio. Porque infelizmente o automobilismo ele demanda dinheiro. Vamos às vezes tentar ser mais objetivo. Numa TCC hoje, eu vou chutar por alto, mas uma prova não deve sair por menos ali, o cara que menos gasta, R$2.500, R$3.000. Não é todo mundo que tira do bolso R$3.000 por etapa aí, vamos dizer, 8 etapas no ano. 25 conto aí por ano aí. Não é todo mundo que tem esse dinheiro para desembolsar. Isso a gente tá falando se der tudo certo. Se der tudo certo. Se igual aconteceu com ela lá, por exemplo. Exatamente. Um capote, acabou a brincadeira, muita Exatamente. gente. E é difícil você fazer uma temporada dando tudo certo. Sem uma batida, sem uma quebra. Às vezes o pessoal, né, isso eu tô aprendendo agora com a assessoria que eu tô tendo da WZ, que você não conta, todo mundo diz, quanto gasta numa corrida? É X. O cara só conta o que ele paga lá ou de aluguel do equipamento, ou ele vai pagar para ele, eu sou o mecânico do meu carro, então eu não gasto nada. Mas você tem tudo em volta, deslocamento, alimentação, investimento com promoção da tua equipe, né? Que isso é uma coisa que a gente sempre procurou fazer e que eu aprendi sempre com meu pai. Dá o retorno pro teu patrocinador. Só que isso não é barato. Isso não é, e não tem que ser encarado às vezes como um gasto, é um investimento. É um investimento. Mas é difícil você pegar e pensar, poxa, eu tenho que gastar isso agora, mas cara, eu preciso comprar um par de amortecedor. Exatamente. E assim, o complicado do automobilismo também é que o mais fácil para você começar é estar com o projeto andando. Isso eu aprendi também quando eu fiquei parado. Eu fiquei parado lá de 2004 até 2008. Eu não conseguia achar um patrocinador. Eu chegava, cara, eu tenho lá o carro, meu carro estava parado na oficina. Eu falei, eu preciso de tanto para eu voltar a correr. Eu não conseguia dar o start no projeto. Quando meu pai se aposentou em 2008, ele falou, agora tá aqui, agora você anda. Eu comecei a andar e começou a aparecer mais patrocínio. Por quê? Porque o carro já estava na pista. Aí você não está apresentando uma proposta, você, tá aqui o carro. É o famoso projeto piloto. Exatamente. Você já tem ele andando, tá aqui, o projeto é esse que tá funcionando. Então quando você mostra, tá aqui, você quer estar junto, é muito mais fácil. Então às vezes pro cara começar a entrar no automobilismo é que é difícil. Depois que você tá lá dentro, andando, se você mostrar trabalho, tanto na pista com resultado, como de retorno para o teu patrocinador, fica mais tranquilo. No meu caso, às vezes até é um pouco mais fácil, porque tem aquela histórico familiar, né? Sim. E você vê muito disso no automobilismo, muita trajetória de famílias, né? Sim. Você pega aí num evento de fim de semana, tem pelo menos uns 5, 6 filhos de alguém que deram continuidade, porque é mais fácil. Com certeza, nesse ponto de você começar é mais fácil. A cobrança, às vezes, é muito maior. É o que eu ia falar agora, cara. Você herdou o carro do teu pai. Herdei o carro. Mas isso depois do quadradinho. Você tinha um quadradinho antes, um azul, não é? Uma cor parecida com essa daqui. Isso, assim. Com faixa branca no meio. Daí veio o branquinho pra você. Daí veio o branquinho, que era do meu pai. Daqui não sei o que, Plastic, como que era o nome? Na época tinha a Anitta Plastic que patrocinava meu pai. Isso. Mas quando eu comecei já não tinha mais esse patrocínio. Era VAP. Já era VAP. O principal era VAP. Então daí eu comecei com o branquinho, mas antes eu tive uma história longa com o quadradinho. Quase sim. deixei ele redondo, né? De tanto capote, eu quase que o quadradinho ficou redondo. O começo é assim. Não tem como, né? Você estreando com aquela vontade toda. Já tendo que mostrar serviço, né? Já disputando o título, né? Então... Caramba. E na verdade, sim, é que o pessoal gosta de lembrar mais das tragédias, né? Mas até se você pegar o retrospecto, não foi tão feio assim, a questão de batidas e capotes, é que foram algumas oportunidades que ficaram bem na lembrança do pessoal. Então, alguns capotes bonitos, né? O maior capote que eu dei com aquele quadradinho na entrada da reta de São José, quando era aquela reta rápida ainda, aquela entrada, né? Fui parar lá no muro. Foi uma história longa aí com esse quadradinho, até eu assumir o volante do... Mas pelo menos já tava melhorzinho quando foi assumir o bolinha, daí já tava mais calejadinho. Já tava um pouco mais... Porque assim, a questão do piloto, né, isso foi um dos ensinamentos que meu pai me passou no começo, né? Quando eu tava lá com o quadradinho, quando eu fiz a minha primeira pole, ele chegou pra mim e falou, não, beleza, você é rápido, a gente já viu.
Mas o piloto mesmo, ele vai mostrar que ele é piloto quando ele souber resolver o problema lá dentro quando der uma besteira. Que é o que acaba acontecendo quando a gente é novato. O meu primeiro capote, eu capotei porque eu não imaginava que capotava. Eu bati no barranco, o carro ficou em 2 rodas e eu, em vez de corrigir e tirar o pé, eu não vai capotar, nunca capotei. A hora que deu com o espelho no chão, eu falei, acho que vai capotar. Aí não tinha o que fazer. Tarde. Aí já não tinha o que fazer. Como que fica essa relação, cara, aí entre... Porque a responsabilidade já falou que é grande, né, cara? Mas você, além de ser filho de um piloto, é irmão de um grande piloto, que é o Cris. Sim. Eu sei que de vocês, isso eu já presenciei várias vezes, não se frouxa nenhum pro outro. Não. E tem o aval do seu Zé Bornemann nisso ainda. Sim, não. Quando a gente tá lá dentro, é o que eu digo. Todo mundo, mas é teu irmão, né? A gente esquece que é irmão. Eu digo assim... Talvez a gente até dê um espetáculo maior, porque não é que eu pense que ele é meu irmão, ou ele... A gente sabe da lealdade de um com o outro. Sim. A gente sabe que a gente vai poder disputar e não vai ter sacanagem. Vai ter toque, como já teve. Às vezes um erra, o outro erra e acaba até jogando pra fora, mas a gente sabe que não vai ter maldade. Então a gente consegue disputar mais tranquilo. Pensando só em disputar mesmo. Não em, eu tenho que me defender, porque senão ele vai me jogar no mato na maldade. Não tem esse negócio de dar moleza porque é irmão. Eu acho que é até um pouquinho pior, porque se eu perder pra um cara lá que não é da minha família, terminou o evento, o cara vai embora. Cada um. Agora, se eu perder pro irmão, no jantar de fim de noite, no domingo, eu vou ter que escutar, né? Cara, então a briga é mais ferrenha ainda. Tem esse jantar, cara? Porque agora eu tenho que te falar de uma que eu lembro, assim, que é muito acentuada, assim, na minha lembrança. Catarinense de 2013, foi ponto a ponto e vocês estavam disputando a vice-liderança. Sim, a última etapa em Santa Cecília, primeiro que aquela etapa foi uma loucura. Foi. Aquela etapa foi uma loucura, porque foi o retorno do autódromo, né, cara? Ele ficou, uns 5 anos sem sediar aí uma corrida do Catarinense. Cara, e quando voltou, tava meio que novo pra todo mundo ali. Porque toda aquela geração, quase ninguém tinha corrido. Sim. Então, tipo assim, cara, eu lembro que aquela corrida foi uma loucura. E principalmente pelo fato de que Santa Cecília proporciona sempre, né? Sim. Esse tipo de corrida, assim, meio que no contato ali, porque é uma pista travada, passar, né? Não tem onde passar, né? Mas ali vocês provaram que tem onde passar. Cara, essa etapa aí, o pessoal que quiser dar uma procurada aí de Santa Cecília em 2013, a final, foi, eu acho que do tempo que eu tô no Catarinense, acho que foi a melhor, se não uma das melhores provas. E tem gente que diz aí que na história foi uma das mais disputadas. Pra quem tava assistindo, eu vou falar pra você, cara. Essa daí, ela tá pau a pau com a segunda etapa de 2014. Será que você largou na pole? Não, você largou em segundo, mas o Fausto teve problema na largada, bobeou na largada e você assumiu a ponta. Não, em Santa Cecília. Santa Cecília, e você veio na ponta até dar problema no teu carro. Até ter uma pane elétrica. Isso, na bomba de combustível, alguma coisa assim. E eu me lembro bem, cara, que aquela corrida também cara, porque você se defendeu bonitinho. Até foi, assim, uma coisa assim que todo mundo falou, cara, eu achei que o Lucas ia abrir as pernas. Porque, cara, vinha Fausto de Luca, vinha o teu irmão, vinha Alexandre Spezia, vinha Samuel Deutscher, vinha o Frantz. Cara, se formou uma fila de carro ali e aí você se defendendo e tal. E, cara, só aquela aconteceu porque deu ali. Tinha tudo pra ganhar. Aquela prova tava na mão, né? Apesar de estar toda essa pressão, eu tava me defendendo tranquilamente bem. É que também os caras estavam brigando lá atrás. Os caras lá atrás, o pau tava pegando o tempo inteiro. Então, assim, você tava ali administrando a tua corrida. Se virem aí, né, cara? Eles que eu resolvesse o angu lá, mano. Aquela ali foi a primeira vez que eu chorei dentro de um carro de corrida. Sério, cara? Perdendo aquela vitória. Porque tava tudo dando certo, a gente vinha apanhando um pouco pro carro e eu já tava vendo que ia dar certo. E assim, quando você quebra, beleza, quebrou, deu errado. Não foi uma quebra, ele deu uma pane elétrica no meio da reta, me passaram os 3 que vinham atrás e o carro voltou. Eu dei mais 2 voltas, faltava 2 voltas para acabar, dei mais 2 voltas e o carro não deu mais a pane. Então foi assim, aquela coisa... cara, que não era pra ser, parece, né? Cara, que troço doido, né? E ia ser a tua primeira vitória, ser minha primeira vitória. No Catarinense, que também não demorou muito. Veio ali, acho que... Na outra etapa, em Joaçaba, né? E daí... Foi bonito de ver aquela emoção de vocês, do seu Zé Bornemann. Porque tava engasgado já. Eu lembro do seu Zé Bornemann dizendo, eu já tinha vencido aqui, agora você também venceu Agora aqui. era a minha vez. Né? E assim, já tava engasgado de Santa Cecília, né? A gente já vinha brigando, eu já tinha
chego perto algumas vezes e depois dessa de Santa Cecília tava entalado ali. Então, quando vem Joaçaba já na outra etapa, também uma baita disputa ali, vinha Magna Bosco atrás, o Cristiano. Então foi pra, assim, tirar o grito da goela mesmo. Foi uma baita de uma vitória lá. Que legal, né, cara? É por isso que a gente fala, né? Esse esporte é um esporte sui generis. Começamos... Nossa, aqui já deve ter parado. Parou aqui, né, Fred? Bom, ali já parou então. Lá parou. Deixa eu dar mais um cortezinho ali.